amor com o Pai. Permitiu os Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Um raio, uma faísca do vosso amor poderá abrasar toda a terra. Deixai-me beber na fonte da vossa bondade fecunda e infinita, todas as lágrimas cessarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Com um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sob a montanha, nós esperamos de braços abertos para vós. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Senhor, dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir-se a vossa santa imagem, que assim seja. Deus tenha compaixão dos sírios, das famílias sírias, que devem se encontrar aterrorizadas pela invasão de grupos de vândalos e outros, né? E também as famílias ucranianas ainda sob bombardeio russo, que eles possam ter a sua situação melhorada e que essas guerras fratricidas se acabem. Rogamos, Pai Celestial, que os líderes que querem as guerras e as destruições sejam todos eles confundidos e desistam das suas intenções de guerra e de destruição. Que eles possam refletir, fazer acordos, fazer a paz com aqueles que estão oprimindo, para que haja paz e fraternidade entre as nações. Um só rebanho para um só pastor, que é nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro Divino. Jesus é que é o Senhor que há de nos governar pelos séculos dos séculos. E o seu reino não terá fim, porque vem de Deus. Rogamos também, Jesus, pelos que se encontram nos hospitais, nos prontos-socorros, nas casas de caridade, nos abrigos de idosos, especialmente Tamira, que faz parte do nosso grupo. Rogamos pelos que se encontram sob as marquises das ruas e por todos que sofrem neste momento, Jesus. Que a nossa prece chegue até eles, ignorando os seus sofrimentos. Rogamos também aos vossos anjos, Jesus, mensageiros do bem, que magnetizem a água colocada neste ambiente com esta finalidade, para que esta água adquira propriedades especiais. E assim como aconteceu nas bodas de Caná, quando a água transformou-se no melhor dos vinhos, que pelo vosso poder, Jesus, esta água mude, transforme-se em tônico energético, capaz de revitalizar todas as células de nosso organismo. Medicamento eficaz contra todas as doenças do corpo e da alma, e assim seja. Levantamos os olhos para vós, ó Eterno, e nos sentimos fortificados. Sós a nossa força, não nos abandoneis, ó meu Deus, esmaga-nos o peso das nossas iniquidades, ajudai-nos. Conhecendo as fraquezas da nossa carne, não afastei de nós as vossas preciosas vistas. Somos fracos, ó Pai, mas o vosso amor nos sustentará. Somos levados por uma sede ardente. Fazei jorrar a fonte de água pura e cristalina da verdade e do bem, que ficaremos saciados, Senhor. Que a nossa boca não se abra para murmurar contra os aborrecimentos e as aflições do dia a dia, mas sim bom para cantar os vossos louvores. Porque só vós sois bons, só vós sois justo e nos perdoas, Pai. Sois o fim, sois o objetivo das nossas existências. Bendito e louvado seja o vosso santo nome, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por iniciada a reunião de estudos da noite de hoje. Viva Jesus! Deus está presente em nossas vidas. Com a palavra de Juquinha.
Renova-te sempre. Cada dia tem uma lição. Cada experiência deixa o valor que lhe corresponde. Cada problema obedece à determinação, a um determinado objetivo. Há criaturas que, torturadas por temores contraproducentes, proclamam a inconformação que as possui à frente da enfermidade ou da pobreza, da desilusão ou da velhice. Não faltam, no quadro da luta cotidiana, os que fogem espetacularmente dos deveres que lhes cabem, procurando na desistência do bom combate e no gradual acordo com a morte, a paz que não pode encontrar. Lembra-te de que as civilizações se sucedem no mundo há milhares de anos e que os homens, por mais felizes e por mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo da carne, para acerto de contas morais com a eternidade. Ainda que a prova te pareça invencível ou que a dor se te afigure insuportável, não te retires da posição de lidador em que a providência divina te colocou. Recorda que o amanhã o dia voltará ao teu campo de trabalho. Permaneça firme no teu setor de serviço, educando o pensamento da aceitação da vontade de Deus. A moléstia pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça celeste. A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. O desapontamento recebido com fervorosa coragem é trabalho de seleção do Senhor em nosso benefício. A senectude do corpo físico é fixação da sabedoria para a felicidade eterna. Ser otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria, porque enquanto o envoltório da carne, que corrompe pouco a pouco a alma, imperecível, se renova de momentos a momento para a vida imortal. Nós devemos pensar sempre que a vida continua. Jesus Cristo, muita gente pensa que o cristianismo foi porque Jesus pregou o Sermão da Montanha, porque fez os milagres. No entanto, meus irmãos, outros enviados de Deus, como Buda, Confúcio e outros tantos aí que se mostraram com sabedoria, desencarnaram e sobre eles resta apenas uma lembrança, mas não são capazes, não foram capazes de mudar o próprio calendário, fazendo antes de Buda, depois de Buda, antes de Confúcio, depois de Confúcio. Enfim, os que assim procederam corretamente, não tiveram morte de cruz, morreram por causas naturais. No entanto, a longa vida dele não deu a eles o direito de mudar os tempos, como foi o caso de Jesus. Por isso que nós dizemos antes de Cristo e depois de Cristo, porque ele foi um marco na história da humanidade. Jesus Cristo conseguiu que o cristianismo ocupasse esse estado de, vamos dizer assim, superioridade relativa entre outras religiões, porque eu pergunto a vocês, qual foi o maior feito de Jesus em relação às demais crenças? Será que alguém vai lembrar aí qual foi o maior feito? Tem quem lembra aí? Já que vocês não lembram, eu vou dizer. A ressurreição. Foi pela ressurreição que o cristianismo mostrou uma nova face religiosa para a humanidade. E as outras religiões cuidaram muito das coisas mais materiais, mais imediatas,
e prometiam um céu sem muitos detalhes e sem muita comprovação, né? Vamos dizer assim. Mas Jesus deu a prova da existência da vida após a morte se materializando no meio dos discípulos e aparecendo desencarnado a várias pessoas, Maria Madalena e dois dos seus discípulos, e finalmente na reunião de todos os discípulos, entre os quais está Tomé, né? Que pegou os locais da sua crucificação, o lugar onde a lança atingiu, e constatou que se tratava realmente de Jesus Cristo. O corpo dele materializado, mas ele já tinha morrido em morte de cruz, que era uma morte terrível, né? Era destinada mais a malfeitor, desgraçado, né? E Jesus era um benfeitor e morreu com a morte de um malfeitor. Então, meus irmãos, nós que temos essa bagagem que Jesus nos forneceu de eternidade da existência, porque foi isso que Jesus veio nos trazer. Ele disse o quê? Eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Disse mais ainda: meu reino não é deste mundo. Se ele deixou bem claro que ele tinha uma missão de transformar a humanidade, solidificando a fé na própria eternidade, então, meus irmãos, ele deixou para nós uma herança maravilhosa, porque a partir daí nós não precisamos mais ficar atemorizados diante das doenças, diante das coisas como câncer, como outras doenças que também são graves, porque Jesus nos fala de vida eterna. E essa mensagem de Jesus é muito superior às dos demais, vamos dizer assim, que aqui estiveram na terra pregando sabedoria. E a palavra está franqueada a todos vocês. Hoje nós não. Não tenho muito a falar, não, porque com todo o conhecimento que eu tenho, eu ainda temo a morte. Eu entendo, Emara, porque nosso corpo ele tem impresso no seu DNA a preservação do corpo. Então, o próprio corpo que tem suas células, que tem sua organização, é apenas uma máquina que o espírito usa, né? Mas é uma máquina que também tem, vamos supor assim, uma programação de evitar a autoaniquilação. Então, o corpo tem medo da morte, o corpo, mas não o espírito. O espírito não. O espírito tem o conhecimento da vida eterna. Agora, o corpo, sim. Ele teme a destruição porque ele é uma máquina, e a máquina foi programada para se preservar. Muita coisa que nós temos, que nós chamamos de sexto sentido, ou ser capaz de, em última instância, fugir de um determinado perigo, vem mais do corpo do que do espírito. Porque o espírito ele é mais, vamos dizer assim, de uma esfera de raciocínio, de uma esfera de aprendizagem, de uma esfera de. É mais filosófico, né? Mas o corpo não. O corpo é uma máquina. Não, desculpa. E ele reage protegendo a si próprio da aniquilação. Então é natural, Imara, que todos nós, eu também, sofra a pressão que o corpo exerce também sobre o espírito e que leva a uma autopreservação, o que é muito bom. Porque quanto mais perigo nós evitarmos, melhor. Existe esse instinto assim, de autopreservação no corpo.
Esses dias eu tenho estado com alergia, porque aqui nós estamos vivendo um ambiente onde um dia faz calor e no outro dia chove. Um dia faz frio, um dia faz calor. Já tem um mês, mais ou menos, que nós estamos sem saber se nós estamos no verão, se nós estamos no inverno. Está bagunçado o tempo aqui. Anteontem mesmo choveu bastante. 2 dias nessa semana choveu. E no segundo dia, além de chover, fez frio. Já hoje fez calor. E aí, quem sofre de alergia, como eu, que tem rinite alérgica, sempre está bagunçado também, porque há um efeito do tempo sobre nós. Né? Então, como ninguém quer mais falar sobre nada, vamos para o Evangelho. Grazi. Aliás, tem Mara hoje? Tem Mara. Qual de vocês duas querem falar o Evangelho aí? Posso ler. Hoje, Dona Sueli está viajando de lá de Salvador para cá. Está em trânsito. E Isis deve ter levado ela na rodoviária, por isso que não está participando. Cláudio também, né? Pablo está trabalhando. Vamos lá, Mara. O seu telefone, seu alto-falante está desligado, filho. Mara, seu microfone está desligado. Pronto. Já achei, estava procurando meu óculos. Uhum. Eu abri aqui página 211, Instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral. Irmã Rosália, Paris, 1860. Amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que quereríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encontram encerradas nestes dois preceitos. Se fossem seguidos nesse mundo, seríeis todos perfeitos, nada mais de ódio, de divergência, direi mais ainda, nada mais de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não veríeis mais, nos sombrios bairros que habitei, durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco nisso, ajudai. Com o que tendes de melhor, os infelizes, daí porque Deus vos retribuirá um dia o bem que houverdes feito, para que encontreis, ao sair do vosso envoltório terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que experimentei em reencontrar aqui aqueles a quem pude beneficiar em minha última vida terrena, amai, pois, o vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, porque o sabeis agora. Esse infeliz que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe de vós. E então, qual será o vosso desespero em o reconhecendo no mundo dos espíritos? Desejo que compreendeis bem o que pode ser a caridade moral, a que cada um pode praticar, a que nada custa materialmente e, entretanto, a que é mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros. E é o que menos fazeis neste mundo inferior onde estáis encarnados no momento. Há um grande mérito, crede-me, em saber se calar para deixar falar um mais tolo. E ainda aí está um gênero de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém que acolhe
a vossa entrada entre pessoas que, frequentemente, erradamente, se creem acima de vós, enquanto que, na vida espírita, a única, real, estão algumas vezes bem longe disso. Eis um mérito, não de humildade, mas de caridade, porque não anotar os erros de outrem é caridade moral. Entretanto, essa caridade não deve impedir a outra, mas pensai, sobretudo, em não menosprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. É preciso lembrar sem cessar que, no pobre rejeitado, talvez repilais um espírito que vos foi caro e que se encontra momentaneamente em posição inferior à vossa. Eu revi um dos pobres da vossa terra que pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes, e a quem me cabe agora implorar por minha vez. Recordai-vos de que Jesus disse que somos irmãos, e pensai sempre nisso antes de repelir o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensai naqueles que sofrem e orai. Às vezes, nós não damos valor a um funcionário, ou uma pessoa qualquer que exerce uma função subalterna, mas se nós pudéssemos ver a aura luminosa que está ao redor dele, muitos de nós nos ajoelharíamos nos pés dessas pessoas. Portanto, meus irmãos, é bom que nós aprendamos a respeitar a dignidade de nossos irmãos, principalmente quando eles estão no exercício de funções subalternas. Porque, no nosso caso, que temos a compreensão do Evangelho do Cristo, a cobrança será bem maior do que uma pessoa comum que não tenha o conhecimento que nós temos em relação ao Evangelho de Jesus. É claro que muitas vezes a pessoa se deixa levar por afetações sociais, né? E esquecemos, às vezes, que, como diz o povo, o pau que dá em Chico também dá em Francisco. Quantas vezes um funcionário subalterno já nos livrou, no caso de nós que somos dirigentes, hoje que fomos dirigentes de organizações de alto porte, de certos erros, por justamente ter a humildade e a compreensão necessária para se oferecer a nosso serviço no momento certo, na hora certa e diante de um problema sério. E nós temos o dever de dar graças a Deus por esse funcionário e verificar que na humildade dele, na simplicidade dele, ele foi extremamente útil naquele momento. E orar por ele. Uma das formas de agradecer um feito de uma pessoa que trabalha para nós é através também da oração. Uma certa feita, eu estava na direção da 8ª Diretoria Regional de Saúde aqui em Nápoles, e ocorreu de o transformador explodiu, ficava bem na frente dali, explodiu, foi faísca para todo lado, e nós ficamos sem ter como mandar a produção de todos os hospitais daqui do extremo, da nossa região do extremo sul, que na realidade compreende 8 cidades. Então, se naquele último dia nós não conseguíssemos mandar essa produção, os hospitais não iriam receber o dinheiro do SUS, parariam e provavelmente traria inconveniente às pessoas que são usuários dos hospitais, né, daqui da região. Aí, quando eu estou nessa situação, uma funcionária dessas que eu estou falando, humilde, mais eficiente e disposta a ajudar, chegou, doutor,
Por que o senhor não usa o meio magnético? Porque através do meio magnético nós podemos mandar via aviação para Salvador e aí eles vão receber em tempo, porque vai no mesmo, hoje mesmo ele vai pelo malote. Salvou minha pátria, porque eu não tinha condições de fazer de outra forma, a não ser daquela. E como a bateria, computadores, estava funcionando, né? Então, o computador que eu falo são os notebooks, né? Então, foi possível mandar, já tinha tudo já pronto, já só faltava mandar por meio magnético, então o meio magnético resolveu o problema. Para vocês vejam como é importante também, quem dirige, dá acesso a todos, para que ninguém fique com receio de, eu vou dar a minha opinião e vou receber uma bronca, um carão, não. O dirigente tem que ser aberto para, nessas horas, ele ser beneficiado por uma pessoa que também convive com ele e conhece os problemas. Então, meus irmãos, a humildade é importante para todos nós e, às vezes, pode até resolver problemas sérios pelos quais nós vimos a passar. Só é de manhã, então o ônibus não saiu de lá ainda, né? Ainda está na rodoviária, Sassou, é? Pois é, meus irmãos, a palavra está franqueada a todos vocês. Saindo agora de Salvador. Está saindo agora. Boa viagem, filha. Chega aqui em paz. Estamos te esperando. Deus acompanhe, Sassão. A palavra está franqueada a todos vocês. Meu tio, agora você deu um exemplo aí de uma pessoa que é seu subalterno e que trouxe uma ideia, né? Porque você deu espaço para ela também se manifestar, porque a gente vê invariavelmente as pessoas de comando, né? Que ocupam cargos diretivos, cargos de presidirem grandes situações, menosprezar, né? A opinião por outra pessoa ser inferior intelectualmente, alguma coisa assim. Mas a vida acaba ensinando, né? Dando a rasteira. Mas eu já tive a oportunidade de o contrário também. No caso de uma pessoa que, não assim, nessas duas situações, de um cargo diretivo e uma pessoa subalterna. Mas eu já tive a oportunidade de ver situações assim, de uma pessoa com extrema ignorância com outra, e ela chegou com tanta ignorância, e a outra pessoa, ela talvez esperasse que a outra reagisse da mesma forma, não é? Extremamente ignorante, e a outra pessoa desmontou completamente, porque veio com a maior doçura. Posso lhe explicar? O senhor não está entendendo, deixa eu lhe explicar. Eu já vi situação assim muitas vezes também, de funcionário, de técnico de enfermagem, que chega o paciente às vezes nervoso, e chega sem razão, às vezes ele tem razão, às vezes ele não tem. E desmontar totalmente a pessoa, porque do outro lado, ao invés dele encontrar a mesma coisa que ele vinha fazendo, ou uma atitude semelhante, ou ignorar, ou a pessoa ignorar, talvez até aquela pessoa, por várias experiências negativas também, tenha reagido assim, já chegou com 4 pedras na mão, e a pessoa ser totalmente desmontada, e depois eu fui e dei os parabéns. Parabéns, você teve um controle emocional muito grande, e foi com tanta doçura que a outra pessoa não teve reação. A única reação dele foi sentir vergonha. E dar as costas e sair. Nem dizer assim, tá bom, me desculpa, eu vou te ouvir, não quis nem ouvir. Saiu, mas a gente via nitidamente que a pessoa estava envergonhada.
Então, tem tantas situações que a vida nos ensina, da convivência com seres humanos, né? Que a gente aprende e, e Jesus já disse, né? Se a gente não seguisse, tem que seguir o que ele diz, tem que estudar Jesus mais. A gente acha que é carolice, que é bobagem, mas não, ele tem o código para tudo, tudo mesmo. Que o mundo vai ser dos mansos. E quem fala mais alto esbraveja ou age com desdém, né? Às vezes nem fala mais alto e nem esbraveja, mas age com desdém, com ironia, com arrogância. É ignorante, é a ignorância falando apenas. É isso mesmo, Mário. Infelizmente, tem pessoas que até nem estão em um cargo tão elevado assim, mas tem aquela, né, aquela coisa, aquele. E que parece que ela está com o rei na barriga, né? Isso aí é errado. A gente não deve andar se saracoteando por tudo quanto é lado, está certo. Até porque a posição de chefia exige um pouco de, vamos dizer assim, de contenção, né? Mas saber ser humilde mesmo dentro daquela função e dar oportunidade de que a pessoa se sinta bem-vinda em todos os momentos que adentrar a sua sala, a sua cadeira, que se sinta bem-vinda. Porque a felicidade só é completa para nós, como todo mundo que está ao nosso redor também é feliz. Criar um ambiente de amor e de fraternidade é buscar a paz, que é a coisa mais importante de uma encarnação, é buscar a paz. A paz para nós e a paz para todos que estão ao nosso redor. Quer cobrar? Cobre, mas cobrar com dignidade, sem inferiorizar ninguém, sem desmerecer ninguém, porque o pior que a gente pode fazer é causar sofrimento a quem já está oprimido. Então, nós devemos nos preocupar muito com a forma como nós utilizamos a nossa eternidade e o nosso conhecimento cristão. Que haja paz dentro de nós e também ao nosso redor, porque isso tudo facilita a nossa chegada no plano espiritual. Porque lá no plano espiritual ninguém é coisa nenhuma. Dinheiro fica aqui, imóveis fica aqui, tudo fica aqui. Vai somente os bons atos que nós praticamos na vida e a maneira como nós convivemos. Há quem chegue, como diz alguns irmãos, lá de lá, somente de cueca, porque não construiu nada, não tem nada feito que vale a pena. E chega lá nu, sem absolutamente nenhuma obra, né, para apresentar que isso valesse a pena aqui na Terra. E quem chega lá desse jeito vai passar por um processo muito complicado no umbral. É para onde vão aqueles que não realizaram coisa nenhuma de boa, que só que plantaram confusão, encrenca, criaram problema para todo mundo, até para a própria família, né? E esses aí não tem como escapar do umbral, que é para isso mesmo que o umbral serve, para servir de correção para quem não entende as coisas. E a palavra está franqueada, quem queira falar. Graças a Deus que hoje o mundo evolui um pouco e os tiranos não podem mais fazer isso com certos subalternos que já conhecem seus direitos. Assédio moral, né? Hoje a gente chama a pessoa, principalmente quem está nos cargos de direção, que tem pessoas que trabalham sob sua supervisão, nem digo assim subalterno, mas que trabalham sob sua supervisão, como a minha profissão, por exemplo, né? Os técnicos de enfermagem que trabalham sob a supervisão do enfermeiro. E hoje a gente sabe que não pode chegar a pessoas, falar alguma coisa assim que vai constranger. A gente tem que chamar reservadamente a pessoa e mostrar para ela o erro que ela cometeu, né? De forma
a ser um líder, né? Que o verdadeiro líder não destrói ninguém, ele aponta o melhor caminho. E é impossível não seguir um verdadeiro líder, porque ele aponta o melhor caminho para todo mundo, não só para ele. Então, nem sempre a gente tem assim uma vocação para liderar. Às vezes você está no cargo de liderança, mas às vezes você nem tem a vocação de ser um líder. E é assim, é bem complicado muitas vezes. Você tem que lidar com o erro dos outros e você tem que chamar a atenção da melhor forma possível, né? Sendo profissional e sendo também humano. Não destruir a pessoa, dar sempre aquela chance, né? Que for, se couber uma segunda chance, dependendo da situação, né? Eu acho que. Mas, Pode falar. assim, mas hoje as pessoas conhecem mais os seus direitos, diferente de muito tempo atrás, que as pessoas eram muito humilhadas. As relações trabalhistas, não existiam a compensação, né? Não tinha uma relação profissional, tinha relação de abuso mesmo. Então, nós estamos um pouquinho estamos evoluindo, né? Estamos melhores do que antes. Hoje, você sabe que você não pode sair gritando, né? Eu conheço mesmo colegas minhas enfermeiras de cargos diretivos que têm coleção de processos. Por quê? Porque só sabe dar bronca gritando com os outros. E ninguém mais hoje tem a obrigação de se sujeitar a ouvir grito e tirania de ninguém sob processo, né? E a pessoa tem que saber como conversar hoje em dia com seus liderados, né? Digamos assim. Graças a Deus, o mundo está um pouquinho melhor nesse aspecto. Tá melhorando. Aos poucos nós estamos nos civilizando. Quem é que pensava no passado em ter um hospital para cachorro, para animais? Aqui em Anápolis tem um hospital só para animais, né? E grande, não é pequeno, não. Então, hoje em dia o pessoal tem pena, né? Realmente não vê um animal maltratado. Eu já tinha desde jovem, né? Mas a gente sempre tem compaixão. E agora a compaixão é bem maior. Eu acho que o líder ele tem que ser também um orientador, ele tem que mostrar que realmente sabe administrar, consertando algumas coisas que ele vê errada, orientando aquele tutelado para fazer a coisa certa. Uma coisa que chamou minha atenção no passado, não sei se você chegou a ter essa notícia, um auxiliar de enfermagem que foi retirar a agulha da mão de uma criança e, quando ela foi cortar o esparadrapo, cortou também o dedinho da criança. Não sei se você recorda desse caso. Quer dizer, a pessoa que às vezes chega cru para trabalhar com a gente, muitas vezes precisa também de orientação profissional para que ela exerça bem. Ó, é o olhar do supervisor. Você vai cortar. Corte aqui, não, meu filho. Ó, desculpe, a pessoa trabalha, mas você está indo cortar o dedinho da criança. Pelo amor de Deus. Aqui do lado, ó, você faz assim, e aí você corta, mas não vai de vez, não. Tenha calma, trabalhe com mais perfeição e com mais calma. É um ser humano que está ali. Por menor que seja, mas é um ser humano. Então, nada de pressa, nada de. Você não vai tratar o hospital inteiro em uma hora. Então, dê tempo ao tempo, mas faça direitinho. Ou então, a pessoa pode mostrar, ó, somente, ó, faça assim, desse jeito, né? E aí a pessoa vai e faz. Ela pode, naquele momento, ficar achando que está levando bronca, mas o importante é que a pessoa faça bem feito e aprenda. E depois você pode continuar tratando ela bem e tudo mais, que ela vai sentir que você fez aquilo ali em benefício dela própria, melhorando a capacidade técnica dela. Isso aí foi importante. Você lembra desse caso, da que cortou o dedo da criança? Desse caso eu não lembro, não, mas esses casos, assim, que são casos mais sérios, mais graves de falta de cuidado mesmo, né? A pessoa não teve imperícia, imprudência, ou faz de qualquer jeito,
Hoje nós temos grandes aliados que são os protocolos. Nada é feito do jeito que a gente quer. Tudo tem um protocolo e segue uma regra de um modus operandi. E quando você não entra nessa linha, nesse esquema, nesses protocolos que prioriza a segurança dos pacientes, né? Que é a política de segurança dos pacientes, fazer de forma segura, você cai fora, você não fica no mercado de trabalho, não é? E quando acontecem essas aberrações, geralmente, muitas vezes, está associado também outros erros, como aquela técnica de enfermagem que botou vaselina, né? No local, pensando que era um frasco de soro na veia da menina, e a menina morreu. Mas quantos erros por trás? A própria instituição reutilizava frascos de soro para botar vaselina. Então, graças a Deus, nessa hora o Corém entrou e protegeu, mostrou os erros onde estavam, não foi só o erro dela. Essa menina já estava de 36 horas já, não é? Então, tem toda uma questão envolvendo os erros. Graças a Deus, os conselhos existem para isso, para investigar. Vamos ver como é que aconteceu esse erro, né? Mas, francamente, cortar o dedo no lugar do esparadrapo é Daí, demais. de neném recém-nascido, né? Ela, acho que pela pressa, né, de trabalhar, acabou, foi tirar o espadão e cortou o dedo da criança. Mas isso aí é uma coisa que também não é uma coisa corriqueira, né? Foi um acontecimento. Nunca mais ele fala de caso parecido. A verdade é que nós também somos seres humanos passíveis de errar. Agora, devemos fazer o possível para errar o menos possível, porque lidamos com vidas humanas, né? Então, o mínimo de erro possível, né? E sempre dentro da mente, eu sou ser humano, eu posso errar, então tem que ter cuidado. Vamos pesquisar direito a coisa, vamos olhar direito a enfermidade, vamos cuidar para que a pessoa seja, como diz a medicina, para todos nós médicos, em princípio, não prejudicar o paciente. Depois é que vem o resto. Então, pensar primeiro, não quero prejudicar. Depois é que pensa no resto. E a palavra continua franqueada a quem queira tocar no assunto aí. Acho que a principal coisa para você não cometer erros fatais, porque erros nós somos passíveis de erros, somos seres humanos falíveis, né? Vai ter aquele momento que você estava cansado, mas que erros fatais, geralmente eles não acontecem quando a pessoa tem a humildade de compreender que ela falha. Então, ela vamos verificar 2 vezes, vamos prestar bem atenção, vamos ler de novo, vamos ver se é isso mesmo, vamos confirmar. E hoje, graças a Deus, existem muitos protocolos, existem políticas de segurança que traz mais segurança para que esses erros fatais não aconteçam, né? Porque é muito terrível você confiar sua vida a um profissional tão despreparado a ponto de você cometer erros fatais, né? Dói muito em nós e também na pessoa, principalmente, né? Então, bom, quando eu penso assim, ele está confiando a vida dele a mim. Então, eu tenho que corresponder o melhor que eu puder. E eu sempre digo aos meus pacientes, vocês tendo alguma dúvida sobre qualquer coisa daquilo que nós conversamos, pode vir qualquer hora aqui me procurar aqui, que eu vou tornar esclarecido, nem que eu tenha que repetir as mesmas coisas várias vezes, não tem problema não, mas não fique na dúvida, só não fique na dúvida. E às vezes isso Porque dói dos dois lados, né? A pessoa que cometeu também tem sua vida destruída. Aquele profissional que cometeu o erro. Eu já fui presidente do Conselho de Ética e já fui convidada na OAB para ir assistir esses processos de perda do diploma, né? Poxa, você chega dói, dá vontade de chorar, chega dói o coração ver a falha do ser humano e como isso destrói a vida também do profissional, né? Então, aí o povo diz assim, o demônio, o diabo mora nos detalhes, aquele detalhezinho que você deixou passar. é isso mesmo, fora nos detalhes. Alguém mais quer falar? Ninguém mais quer falar? Então vamos para as perguntas.
Deixa eu ver, semana passada, escrevi. Li. Só Eu não até marcou, né? botei uma cruzinha para diferenciar do seu tracinho. Os que pretenderam instruir ao homem da lei de Deus não estavam algumas vezes enganados e frequentemente não os extraviaram por meio dos falsos princípios? Aqueles que não estão inspirados por Deus e que se deram por ambição, uma missão que não tinha, certamente puderam transviá-los. Entretanto, como em definitivo era homem de gênio, no meio mesmo de erros que eles ensinaram, frequentemente se encontram grandes verdades. Em outras palavras, todo médium, Franciscano Xavier chegou até a dizer que um médium muito bom, se ele conseguir dizer 25% de realidade, vamos dizer assim, e o resto for aquilo que ele tiver na mente dele, ele está fazendo um bom trabalho. Ou seja, o médium tem muita coisa dele que o espírito tira também. Eu tenho uma mediunidade intuitiva, né, de inspiração, e então meu percentual eu acredito que seja bem maior do que 25% de coisa que eu tenho na minha cabeça. Mas, às vezes, e eu faço sempre isso, eu vou ouvir aquilo, nossas reuniões aqui de domingo, eu vou ouvir de 2021, 2022, 2000, entendeu? E eu fico surpreso, porque parece até que eu estou assistindo outro cara falando. Porque algumas coisas são minhas, sim, mas também dentro desse aglomerado sai também aquilo que a intuição que me foi dada sobre aquele tema, e a entidade, então, colocou a parte da mente dele também misturada com as minhas. E aí eu me surpreendo, digo, poxa, nesse dia eu estava inspirado. Eu até recomendo a vocês que, de vez em quando, por curiosidade mesmo, eu entro assim, eu vou no YouTube, né? No YouTube, e aí eu coloco assim, seus vídeos, não boto meus vídeos, seus vídeos. Aí aparece essas reuniões de domingo, nesses seus vídeos. E aí, então, eu aproveito e fico revendo reuniões do ano retrasado, do ano passado. E muita coisa que me passou naquela época, eu aproveito para colocar em minha vida agora. É muito bom. Se vocês quiserem fazer isso, é bom. Seus vídeos, viu? No YouTube, seus vídeos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então vamos para a segunda pergunta. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não pode servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade. É. Até porque a entidade que vem dar uma mensagem, ele tem que se apossar das vibrações que o médium tem. Se o médium não tem uma vibração boa, a entidade nem consegue se aproximar dele, quanto mais transmitir alguma coisa. Para que haja, portanto, uma transmissão perfeita, o veículo, que é o médium, tem que estar dentro daquele processo de honestidade, né, de respeito à verdade, de, de ligação mesmo com o bem, né, com a justiça, com a caridade, com o meu próximo. A entidade comunicante vem e o profeta, que na época antiga chamava de profeta, que agora são os médios mesmo, que sempre foram os médios, né? O profeta do passado eram os médios. Então, aí a entidade encontrando um acolhimento
do ponto de vista de vibração, né, do médium, ele ali pega e transmite uma coisa maravilhosa. E a palavra está franqueada a todos vocês. Como ninguém quer falar, vamos então à última pergunta. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Vede Jesus. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Deus nolo oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado de espírito divino e foi a ser mais puro que apareceu sobre a terra. Se alguns daqueles que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes a extraviaram por meio de falsos princípios, foi por se deixar dominar eles mesmos por sentimentos muito terrestres e por terem confundido as leis que regem as condições da vida, da alma, com aquele que rege a vida do corpo. Vários deram como lei divina o que não era senão leis humanas, criadas para servir às paixões e dominar os homens. Tem uma passagem na Bíblia que chega até a dizer: os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores. Não quer dizer que fosse exatamente isso, mas quer dizer que não estavam transmitindo aquilo que Deus queria que fosse transmitido completamente. Misturaram coisas materiais com coisas espirituais. E se a gente for olhar as religiões de fora, a gente vai ver que realmente tem muita. Eles servem muito mais ao dia a dia daqui da Terra, com coisas materiais, do que serem capazes de dar informações precisas sobre a eternidade do homem, do espírito, e os planos espirituais. Na verdade, só vimos saber sobre cidades espirituais através de Chico Xavier. Essas cidades sempre existiram. A gente só veio ter conhecimento através de Chico Xavier. Nas religiões do exterior, como budismo, confucionismo, outras religiões lá, esses conhecimentos não existem. Existe um vago conhecimento acerca de um possível céu e alguns um possível inferno também, mas não sem muitos detalhes, né? E com relação a Jesus ser nossa meta, nosso exemplo, eu gostaria que no passado o pessoal tivesse aproveitado melhor do que aproveitaram. Pensem bem, hoje em dia nós pensamos assim: quem me dera que um extraterrestre viesse se comunicar comigo, baixasse no seu disco voador e viesse entrar em contato comigo, porque eu ia aprender muita coisa que nós não sabemos. Jesus é um extraterrestre, que esteve em nosso meio encarnado, e o pessoal aproveitou do jeito que a gente sabe, né? Graças a Deus que agora, em dezembro, ele nasce de novo no coração de muita gente, na festa do Natal. Mas ele era um extraterrestre. Ele chegou a dizer: vós sois carne da terra, eu sou lá do céu. Ele veio do plano espiritual. Então, é um ser extraterrestre. O planeta de onde ele se originou já não existe mais, porque ele só aqui na Terra, quando ele veio, que foi o construtor daqui da Terra, ele já tinha bilhões de anos fora do planeta dele. E o planeta dele já não existe mais. Porque na Terra há um projeto de encarnações, há um espaço em que o planeta vai se transformando, e, como tem naquele livro que ainda não foi publicado, nosso, um dia a Terra vai desaparecer. A Terra deixará de comportar pessoas como nós, porque as condições serão outras. E vai chegar um dia que até o sistema solar também vai desaparecer, o Sol vai sofrer transformação, de acordo com a lei de Lavoisier. Em natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então,
o que hoje é o sistema solar, breve vai ser o quê? Poeira cósmica que vai se juntar para formar um outro sistema. E isso tudo que nós temos hoje em dia vai desaparecer. E nós já estaremos, provavelmente, né, caminhando já para outros sistemas, né, de acordo com o nosso grau de evolução. E a palavra está franqueada a todos vocês. Como ninguém quer falar, então vamos à prece de encerramento, agradecendo a Jesus por tudo aquilo que foi dito e ouvido, que possamos, Jesus, colocar em prática o nosso livro de cabeceira, que é o vosso Sermão da Montanha. É difícil, parece impraticável, mas é o que nós temos como meta que um dia chegaremos a cumprir. Que Jesus nos abençoe, que a graça de Deus se faça em nossas vidas. E nesses tempos de violência, rogamos Jesus que proteja nossos lares, nossos familiares, afastando para longe de nós os ladrões, os bandidos, os perversos, os malvados encarnados e desencarnados. Sejam todos eles afastados, desviados, conduzidos para lugares distantes, longe de nossos lares, longe de nossos familiares. Que se arrependam do mal que tiverem feito até agora, que retornem ao bem para que vós, Jesus, sabe que Deus não quer a morte do pecador, e sim o seu arrependimento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em novas tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por encerrada a reunião de estudos da noite de hoje. Viva Jesus, Deus está presente em nossas vidas. Uma boa semana de trabalho para todos nós. Boa semana, gente. Beijo. Beijo, beijo. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Deus quiser, até a próxima. E Dona Soede, uma boa viagem. Boa semana. Uma boa viagem. E Yasmin está vindo com você ou você está vindo sozinha? Vem só. Sai. É. É. Tchau, Genesi. Tchau, doutor Augusto. Até a próxima semana. Boa semana para você, meu irmão. Boa semana.